iniciando o 5º episódio do Pod Civil com a nossa convidada especial, a engenheira Tati Darley. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada por estar aqui, é uma honra enorme participar bem dessas mulheres tão fortes. Nós que agradecemos. E mais um episódio aí pro mês da mulher, né? Um mês muito especial. Novamente a nossa Dani maravilhosa, espetacular, nossa perfeita e impecável Ana Eduarda. E é isso aí. Fala, oi, gente. Oi! Então, e aí, Tati, fala um pouquinho da sua trajetória. Como você chegou até aqui? Então, eu sou engenheira civil, formei em 2015 e por 12 anos eu trabalhei numa das maiores construtoras da América Latina, na verdade é maior, né? Pode diminuir. É a maior empresa da América Latina aí no ramo de construção civil, edificações aí multifamiliares. E desses 10 anos, 12 anos na verdade, eu atuei por 5 anos em obra. Então eu trabalhei dentro do departamento de controle, departamento de qualidade, na parte de canteiro mesmo, né, conferindo serviço, com a botininha lá, o sol, pegando a gente, muito bom, inclusive com saudades. Muito bom. Mas depois desses 5 anos eu saí, né, fui me dedicar somente à faculdade, finalizar o curso. E aí em 2015 eu retornei para a MRV, né, que é essa construtora, e retornei na parte de suprimentos. Então, assim, dentro dos suprimentos eu fui desafiada várias vezes no sentido de liderança, no sentido de ter que mudar de cidade, tive que ir para Belo Horizonte, né, no início do meu namoro foi muito complicado, mexer com minha vida muito pessoal, mas foi assim, eu posso dizer com convicção, foi a época que eu mais aprendi, que mais eu fui desafiada, né, então aceitar algumas oportunidades tem um preço e a gente tem que confiar, se a gente se faz, a gente faz. E aí fiquei esse tempo na construtora. Depois disso eu tive a coragem de sair, né? A ideia inicial era para empreender, mas até tomar essa tomada de decisão mesmo, eu fui para a empresa do meu esposo, né? Então ele é sócio com mais outros 2 sócios. Fui para essa empresa, fiquei lá com eles aí, estou até hoje na verdade, fiquei atuando como consultora de padronização, então a gente pegou toda a parte de departamentos e unificou através de um único processo, um trabalho assim muito bom, muito grandioso. E aí, né, com o crescimento da empresa, que é normal, voltado para a energia solar, eu também tive que abraçar um desafio dentro da empresa, que foi coordenar o time de suprimentos. Então, até hoje eu estou atuando nesse cargo, nessa função, né, atuando, comprando melhor, comprando com qualidade. E também fui desafiada a abrir uma nova empresa no campo também de solar, só que voltada mais para pós-venda, pós-obra. Isso tudo em 1 ano, né? Não, assim, eu não sei nem quando eu tô respirando. Eu falo rápido, eu falo na intensidade que tá acontecendo mesmo. Então, assim, tem sido muito importante, né? Agora a gente vai estrear numa feira essa nova empresa e a gente está trabalhando assim de verdade, de noite, para poder entregar o melhor para o nosso cliente. E aí eu tô atuando nessas frentes aí, não sei como. Eu vejo que vocês viajam muito. A gente viaja muito assim, porque eu aprendi muito, e eu posso falar com exatidão com a minha liderança antiga, que a gente tem que conhecer o produto, a gente tem que conhecer com quem a gente lida, a gente tem que conhecer nossos parceiros. E eu sou muito sociável, então eu gosto de conhecer, assim, no toque a toque, gosto de estar perto, porque eu acho que quando a gente unifica, né, as pessoas traz mais próximo, a gente consegue melhores resultados e parcerias mais sólidas. Então eu sempre levo isso pra minha vida profissional, pessoal, e eu acho que isso que faz a gente conduzir e tá onde tá aí, nesse crescimento ascendente. Com certeza, até quero te parabenizar pela coragem de mudar, porque não é fácil o empreendedorismo. Querendo ou não, acho que não é qualquer pessoa que sai da zona de conforto para tentar algo melhor, né? Então, parabéns. Obrigada. Tati, voltando assim no assunto da energia solar, explica um pouco. Porque às vezes as pessoas acham que não está ligado na engenharia civil, sendo que está ligado sim, né? Sim, com certeza. O que é a energia fotovoltaica? A energia fotovoltaica ela é ligada, eu digo que não só na civil, mas ela é ligada em todas as energias, né? Perdão, as engenharias. E gasta muita energia. A engenharia elétrica, assim, é o carro líder, né? Então, assim, hoje nós dentro, e eu vou expor o nome da empresa, né? A Alfa, que é a nossa empresa, a gente tem um time só de engenharia estruturado para atender todos os nossos projetos. Mas falando mesmo da solar, né? A gente é um mercado recente. Então, assim, em 2012 começaram as primeiras usinas a serem instaladas no Brasil. E aí esse mercado ele vem crescendo. Então, assim, onde você olha, você tem uma usina solar instalada em algum telhado, né?
É uma energia renovável, é uma energia limpa, considerada limpa, e quando você coloca essa energia, você traz um potencial de economia muito grande para um local instalado. Então assim, a gente fala de uma redução, né, e um lucro aí até de 95%. Hoje a gente sabe que os recursos hídricos assim estão bem escassos, então quando a gente fala de energia elétrica, né, a hidrelétrica, a gente tem escassez desse produto final, que é a nossa água de fato. E a energia solar é o sol que fornece isso para nós. O pessoal confunde muito a energia solar com o calor. Ela não é através do calor que é o abastecimento dela, né? A energia solar ela é através da radiação. A galera fala assim, nossa, e no frio, será que eu vou tomar banho gelado? Sim, tem muito isso. E eu vou te falar que eu era essa pessoa também, pensava assim. também era. Confesso. E tem até uma grande diferença na parte do fotovoltaico com o aquecedor, porque às vezes no frio pode acontecer com o aquecedor, né? Isso. Mas a fotovoltaica não, porque você gera energia, joga para a rede da CEMIG, no nosso caso aqui que é CEMIG, né? Isso. De Uberlândia, mas aí depois é como se você emprestasse, depois quando você quisesse usando aos poucos, ela te devolvesse e você tem energia normal, não é isso? Isso, é uma compensação, né? A gente instala um módulo solar, esse módulo ele recebe essa luz que é emitida pelo sol, e aí ele converte essa energia, ele envia para o inversor, né, que é um dos equipamentos que faz esse trabalho, ele inverte essa corrente, manda para a rede da concessionária. Então, como que é essa conta aí na concessionária que hoje de Minas Gerais é a CEMIG, né? A CEMIG, ela pega tudo que você injetou na rede dela, converte para sua residência naquele consumo que você tem, ar-condicionado, chuveiro elétrico, tudo, e aí o saldo, o excedente, ela vai armazenar dentro da CEMIG. Não vai ficar parado na rede, né? Ela vai mandar para as residências e tudo. E aí você tem esse saldo. Esse saldo você pode gastar ele em até 5 anos. Então, assim, é algo muito vantajoso, tem um custo, eu diria que é acessível, e você produz sua própria energia. Então a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de a questão social também, né? Quando você injeta a energia na rede, você pode destinar, por exemplo, eu quero colocar 20 módulos na minha casa, exemplo. A minha potência que eu preciso é de 10 módulos. Os outros 10 módulos eu posso colocar, por exemplo, no projeto de vocês, por exemplo, eu vou ceder energia para aquele CNPJ, aquele CPF. Então é muito vantajoso e você pode investir sim em outros meios, outras empresas, entendeu? É bem interessante. A gente vê até vários terrenos, alguns campos, né, com as placas lá. Tem até lá, em frente ao Parque Sabiá, já vi. Sim. Mas eu acho que é para destinar energia para alimento. Mas é isso mesmo que você falou, às vezes as pessoas instalam e repassam isso para a CEMIG e às vezes como que? Eu posso acionar a CEMIG ou eu aciono uma empresa para poder ligar isso à minha casa, por exemplo? Olha, hoje tem pessoas, e eu vou te falar pessoas engenheiros eletricistas e tudo, eles tomam a frente, né, e tudo, mas eu, como uma fornecedora, e na verdade a nossa empresa é uma integradora, né, o que eu faço? Eu, Alfa Soluções, eu compro o kit solar de um fabricante, distribuidor. Por exemplo, a gente tem distribuidor em Nordeste, em Minas, em Belo Horizonte, no Sul. Eu compro dele esse material, ele vai ser entregue na casa do cliente. Eu faço essa integração do sistema, eu instalo ele, integro, monitoro, assomo a concessionária, porque tem alguns trâmites, eu tenho que anunciar para a concessionária que eu vou gerar minha própria energia, né? Isso, imagina, é um impacto muito grande, a gente mexe com parte elétrica, então assim tem que ser uma equipe bem preparada, treinada dentro das normativas de segurança do trabalho para poder fazer esse trabalho. Então assim, eu não digo que qualquer um pode fazer, a gente tem que ter o conhecimento, ser preparado para fazer esse trabalho. E assim, quando a gente compra qualquer serviço para nossa casa mesmo, a gente quer que o cara entregue pronto. Então quando você tira essa responsabilidade sua e coloca na mão de uma empresa confiável, você descansa. Aí você vai fazer compra no shopping. Ô Tati, surgiu uma dúvida aqui que a Dani falou. Assim, por exemplo, eu tenho um terreno. Eu posso instalar um monte de placa fotovoltaica e revender isso para outras casas? É possível fazer isso? É possível. A gente tem o que a gente chama de fazenda solar, diríamos assim. Lógico que é um trabalho realizado com a concessionária, então tem uns certos pareceres que têm que ser direcionados com a concessionária, por isso é importante uma empresa estar à frente disso. Mas é possível sim, de forma básica, eu vou explicar para vocês. A gente consegue comprar um terreno, né, ou arrendar um terreno
e eu vou instalar lá e eu vou fornecer para N lugares. Eu informo isso para a concessionária e ela vai fazer essa contabilidade aí, olha, hoje eu comprei um terreno aqui, vou colocar 20% vai ser meu, 10% de uma empresa, 10% de outra, ou casa, ou residência, e aí ele consegue fazer essa distribuição. E ainda assim, o excedente ele consegue guardar na rede. Então assim, é um trabalho mais a fundo, mas sim é possível. Tati, mas isso teria que estar vinculado tudo a um único CPF ou pode desmembrar? Porque ela falou assim, eu entendi que você pode vender como se fosse para outras pessoas nada a ver. Como se fosse uma renda extra até de dinheiro, né? Seria isso ou não? Normalmente quando eu compro, por exemplo, eu, Tatiana, vou comprar e eu quero que abasteça a residência dos meus pais, por exemplo, e do meu sogro e tudo. Então eu vou comprar, instalar esse módulo no meu CPF e aí eu vou distribuir para a casa deles. Como que eu vou distribuir? Eu vou colocar a conta deles no meu nome. Então tem que estar tudo vinculado ao meu. Tem esse processo de uma empresa comprar e vender, aí esse processo assim, ele é mais burocrático, tem que ser analisado direto com a concessionária. Mas hoje a realidade nossa tem sido essa. Então eu compro tudo no meu nome, uma potência maior, e aí eu distribuo, né, eu informo a concessionária qual que é a distribuição em percentual para esses outros locais. Entendi. Tati, e assim, a gente está usando a rede da CEMIG, né? Com certeza deve ter um custo. A CEMIG, ela cobra uma taxa para isso? Como que é essa ligação do cliente com a CEMIG? Então, hoje a gente tem uma taxa mínima pela CEMIG, né, pela concessionária de Minas Gerais. Então ela cobra uma taxa, igual quando você não consome muito, quem mora sozinho sabe bem disso. Você não consome muito, aí ela deixa acumular no mínimo uns 2 meses aí para você pagar essa taxa mínima. Porque às vezes você nem consome ao ponto da taxa mínima. Então ela acumula e aí você paga 2 meses ou 3 meses depois. É o mesmo caso para solar. Então, eu fiz um investimento, eu vou gerar a minha própria energia, vou fazer esse processo de injetar na concessionária e tudo, mas a taxa mínima deve ser paga em todos os casos. Aqui no ramo residencial, esses comércios, a gente paga uma média aí de 40 a 50 reais em Uberlândia. Então esse valor ele é pago. Por mais que você tenha esse valor a ser pago, ainda é rentável, ainda é um negócio muito bom. Por quê? Tem gente que paga residencial, eu falo dos meus pais, eles pagam uma média de 200 reais. Se você parar de pagar 200 reais para pagar 50, quem não quer, né? E outro investimento, um carro hoje popular é 40 mil reais. Quando eu falo de uma casa... Um carro assim, usado, exatamente. Quando eu compro quando eu vou contabilizar assim, uma casa unifamiliar com 3 pessoas, a gente consome aí, se eu vou colocar a conta final do kit, né, do processo inteiro, ele vai ser uns 13 mil reais. Então, se 5 módulos solares com inversor, vai ser uma média de projeto final de 13 mil reais. Então, nem um carro, né? Não cobra nem a porta do carro. E aí, depois desses 5 anos para se pagar o sistema, eu só tenho lucro. É o payback que nós chamamos, né? Então, meu payback ele começa a aumentar. Porque também, atrelado a isso, a gente tem um aumento de várias coisas, né? Então, assim, quanto mais passa o tempo, mais rentável fica essa instalação. Entendi. Então, nessa parte do custo, né, para quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, depende do seu consumo, cada casa tem um consumo, né? Por exemplo, às vezes depende da quantidade de pessoas. Isso, tem 2 pessoas, só que lá em casa a gente mora em 4, então meu consumo não é o mesmo do dela. Então vai variar para saber a quantidade de energia elétrica que eu quero gerar, para saber esse consumo, esse orçamento do meu investimento nas placas. Na verdade, assim, a variação ela não está atrelada à quantidade de pessoas, ela está atrelada à quantidade de potência que você utiliza dentro da sua casa. Então, aí você pega uma média das últimas contas? As contas, isso, as últimas 3, 4 contas. Isso, então, por exemplo, hoje eu tenho 2 ar-condicionados, uma geladeira, várias coisas. Aí eu vou pegar minha conta, né, realista, e vou passar isso para o integrador, que é uma empresa responsável por fazer essa análise. Então hoje a Alfa Soluções é uma integradora. Então eu vou pegar esse consumo, né, passar essa conta para o meu integrador que eu fechei e ele vai fazer um projeto para mim. E aí nesse projeto, por exemplo, olha, hoje eu estou com uma realidade de 4 ar-condicionados, mas eu quero colocar 6. A gente já tem uma média de quanto que é a potência desse ar. Eu vou te questionar, olha, se o ar-condicionado ele é para atender uma sala, ele é para atender o apartamento inteiro, a casa inteira. Porque ele vai aumentar a potência, né? Então ele vai de 9, 20 mil BTUs, então é variável. Aí
diante disso, a gente consegue entender o que você está pensando, né, projetando aí para os próximos anos, para os próximos consumos, mas aquilo que é real já da sua residência, do seu comércio. Então, assim, é possível a gente fazer uma expansão do projeto. Então, não está perdido se eu não souber de tudo, né? Se eu não souber o que eu vou fazer daqui os próximos 10 anos. Então, é possível eu chamar novamente o meu integrador, que ele já é da minha confiança, ele vai lá e vai fazer novamente um projeto, entender o que você quer colocar nessa expansão, e aí, a partir daí, você consegue ter uma expansão. E o preço, assim, ele é variável, né? O ideal é você fazer tudo de uma vez, que você vai ter os preços naquele momento do mercado. Mas, assim, é possível, não tem nada impossível aí pra você conseguir aumentar. Ou seja, gente, precisa de um engenheiro civil também pra ver a estrutura do telhado. Gente, são vários os casos, assim. Eu gosto muito de Instagram, porque ele conta tudo, né? Então tem Instagram, assim, que eu olho, né, que eles contam só os problemas de instalações. É muito bom. E aí você vê, assim, não é bom assim, né, gente? Você vê telhado caindo, porque, sabe, aqueles telhados de 200 mil anos atrás que não... E assim, o integrador é importante porque ele vai te informar se for necessário um reforço. E aí, é isso que tem que ser time de engenharia. É isso que divide os gregos dos troianos. É justamente isso, é você entender que ali, olha, meu cliente, não tem como, Ana, não tem como você instalar. E tem cliente que fala, não pode pôr. Não, a gente não vai pôr, a gente sai dessa responsabilidade, eu passo o meu projeto para outro integrador. Eu declino realmente da demanda, porque eu não vou fazer algo que vai prejudicar uma pessoa, né? Um ser humano é muito real. É isso. É isso. Ô, Tati, e se a pessoa compra e se ela muda de casa, ela consegue mudar esses módulos também? Consegue, é possível sim. E aí tem todo o trâmite também que a gente tem que envolver a concessionária também, porque ele vai mudar de local. E aí tem casos, inclusive, Ana, que dependendo da potência da minha usina, eu preciso de uma melhoria de rede. Quem vai me dizer isso é a concessionária. Então, por exemplo, se eu ofender a rede daquela região e a CEMIG falar que não é possível instalar aqueles módulos, aquele sistema, porque minha rede ela não suporta, aí a CEMIG ela vai pedir uma melhoria de rede. Aí tem um trâmite maior, né? A gente já faz isso em construtoras, demora. E aí, nesse caso, o custo da melhoria é do cliente? Não, a concessionária ela faz. Porque essa coisa da obra a gente paga, né? Paga, mas a gente faz uma medida compensatória. Eu lembro mais ou menos disso. Então, uma medida compensatória, uma forma de reverter esse custo. Eles fazem, mas eles fazem no prazo deles. Então, assim, tem empresas e construtoras, né, que fazem justamente pela urgência. Nosso condomínio de multifamiliar, ele entrega com no máximo 2 anos. Então, não tem esses casos, entendeu? E você até falou de financiamento, aí assim, dependendo do valor, da quantidade de módulos, vocês também fazem essa questão de financiamento para o cliente? Então, hoje na Alfa nós temos um departamento de crédito. Porque assim, normalmente algumas empresas ela deixam sob responsabilidade do consultor e atrás do banco. Mas assim, a gente estava conversando antes de começar, né? É muito complicado você ficar indo atrás de banco e resolver, você perde muito tempo e tempo que você poderia estar captando clientes, né? Formando ali uma rede de leads. Então é importante assim, a empresa ela tem esse departamento de apoio. E a gente aprendeu no último ano isso, né? A gente, tempo é dinheiro. Então a Alfa ela criou um departamento de crédito exclusivamente para que os consultores fiquem mais em paz e deixem isso numa mão de quem já conhece o mercado e tem acesso aos bancos e tudo certo. Então assim, tem muitos também que falam da linha de crédito, tem muitas linhas de crédito já dos bancos criadas para poder ser vantajoso para o cliente fechar e dividir isso em várias vezes. Tem bancos assim que eles até isentam ali o início na verdade assim, o início do pagamento, eles bloqueiam para você ficar tranquilo ali até começar a gerar. Então assim, tem várias oportunidades dentro de sistema de crédito, que é bem importante dar uma analisada na realidade do cliente. É um investimento. É um investimento, é como se você for comprar, é um bem que você está comprando. Então, é importante. É um bem a longo prazo, depois você termina de pagar o financiamento, aí é só lucro, né? A curto prazo que você consegue ver a diferença mesmo na conta, né? Mas a longo prazo é um investimento assim, né? Não, a gente fala de 5 anos. Não, gente, 5 anos, a gente faz a faculdade de 5 anos. Passa tão rápido, quando a gente termina, a gente fala, já acabou, graças a Deus. Já acabou, tá bom. Mas esse investimento, ele passa muito rápido.
Então, assim, tem gente que fica ainda resistente. E, né, assim, a gente fala de pessoas que não entendem muito, né? Não, às vezes o integrador não sabe explicar muito bem. Então, integradores, não façam isso. Tem que explicar bem para o cliente comprar, não só a ideia de que ele vai comprar qualquer coisa, mas entender aquilo a longo prazo. E é importante a gente, como empresa que vai integrar, fazer esse trabalho, né? Passar essa tranquilidade para o cliente, fazer com que eles fiquem satisfeitos de fato. É até bom falar, né, Tati, que é muito perigoso, porque tem gente, eu já vi assim alguns vídeos que às vezes as pessoas querem, eu mesmo dou conta, vou lá comprar a placa, vou instalar na minha casa. A gente está falando que está mexendo com energia elétrica, energia elétrica até pode ganhar óbito, né? Com certeza. Então é algo muito sério. Fala um pouquinho então assim, como que é feita essa instalação? A gente chama o integrador. Aí ele vai lá, ele compra o material, aí no caso vai lá as pessoas fazer essa instalação. Como que é feito? Entendi. É o seguinte, a gente faz todo o processo, né, igual eu expliquei no início. O integrador, ele vai acionar o cliente, ele vai captar, ele vai levar uma equipe técnica antecipadamente do fechamento do contrato, entender a realidade do cliente, né? Potência, telhado, estrutura. Às vezes tem cliente que não quer pôr em telhado, ele quer colocar um carport, fazer uma estrutura de estacionamento. Em cima dele vai posicionar. O que é um carport? Pelo amor de Deus. Carport é uma estrutura metálica mesmo para receber o suporte. É um suporte. Até no terreno mesmo. Isso, aí temos a estrutura de solo também. Algumas pessoas assim compram a usina, o kit completo, e instalam na fazenda deles e vai vender pro pessoal, né? Então, assim, a gente tem N tipo de estruturas. Tirador de leite, às vezes, também aos fazendeiros. É muito bom pra usina de, não sei como é que fala, usina de leite. Sim. Que tem a usina mesmo dentro da fazenda. Gasta muita energia. Então, assim, eu falo assim que, igual a gente vai participar desse evento, dessa feira do agronegócio, é muito importante, porque o alto consumo do agro é muito considerável. Impacta muito. Impacta. Às vezes a gente acha que o impacto hoje assim, no meio ambiente das grandes cidades, mas na verdade é de indústria, do agro. Isso. Você fala, às vezes, até no prejuízo que a pessoa pode ir, porque se cai uma energia ali, não tem energia elétrica. A pessoa não tem, às vezes, né, não produz, às vezes ela perde tanque. A gente está falando de tirador de leite, por exemplo, perde tanques de leite. Prejuízo altíssimo. É importante você falar, porque assim, ela não fica, ela se corta a energia, né, gente, não tem como manter ela, que é o sistema on-grid e off-grid. On-grid é o sistema que hoje a gente compra para nossa residência, que injeta na rede e tudo mais. O off-grid é um sistema que a gente armazena a energia excedente em baterias. Então ela não vai armazenar na rede da concessionária, ela vai para a bateria. Então pro agro é muito importante também esse sistema off-grid, porque ele faz o armazenamento daquilo que ele está gerando. Então ele pode tem essa diferença também. São placas diferentes para esse? Não são placas diferentes, é o armazenamento em baterias. Entendi. Então, o processo ele é o mesmo, mas o armazenamento dele Ô, Tati, falando de agro, tipo assim, tem regiões assim que não tem energia e tal. Pra vocês, o que precisa? Tipo, se tiver um poste. Se tiver padrão. Meu Deus. Se tiver um padrão, dá pra instalar um módulo de fotovoltaica lá. não pode ir fazer aqueles gatos e chamar a gente. Não, eu falo assim pra vocês, sabe? Se tiver algum padrão, Pra dá pra vocês, fazer. o que é Tem um que ter padrão. padrão? Tem que ter o padrão. Isso mesmo. Ó, quando a gente vai acionar o cliente, a gente precisa de consultar ele, né, verificar em loco a estrutura, né, justamente por essa N questões, incidência de sombra. Então, se eu tiver uma árvore lá, você quer colocar num telhado e tiver uma árvore também de telhado, né, não pode. Eu não vou fazer. Você estuda então o sol, às vezes vento, não sei. Sempre a gente estuda, né, para que as placas estejam direcionadas para o norte. Então é importante a incidência solar aqui no Brasil, é muito legal porque a gente fala de um país tropical. Então assim, o pessoal fica assim, como que no sul eles instalam e tudo se lá é frio? Então é o que eu falei lá no início, né? Não depende do calor, depende da radiação solar. Então assim, é muito importante a gente entender essa questão de sombreamento, até um padrão, um poste, que você comentou, se estiver lá, ele faz sombra, ele elimina aquele módulo, entendeu? Ele corta todo aquele módulo de geração. Você pode estar um calor danado, mas se tiver um sombreamento ali, ele não vai produzir energia.
Então, por exemplo, no caso de prédio, né, que a gente faz aqui das construtoras, às vezes o cliente ele quer colocar lá na platibanda, só que a platibanda ali que recebe a caixa d'água, na verdade a caixa d'água, ela faz sombra em todo o telhado, na maior incidência solar. Perde. Então tem que ficar bem atento nessas questões mesmo. E o padrão é importante mesmo, porque a gente precisa de entender o seu consumo, né, junto com a conta. Esse seria os requisitos primários. Isso. Surgiu uma dúvida aqui agora, por exemplo, a gente tem grandes construtoras colocando em condomínio, né? Como que é feito? Porque vamos supor, se eu comprar um apartamento, automaticamente estou comprando essa tecnologia, como que é feito essa parte aí? É parcial, aí o cliente paga parcial ou não, porque aí coloca no condomínio ou é só numa área comum? Como que é feito? Não, hoje, assim, os acionamentos que nós tivemos lá na Alfa de condomínios foi para atender somente a área comum. Então, assim, ele não nesses casos, eles não foram direcionados para os apartamentos individuais, né? Então, o condomínio, né, a administração do condomínio nos aciona, a gente coloca na edificação complementar, né, na área comum, e a partir dali é injetado no CNPJ do condomínio mesmo, e ele faz essa compensação na conta do final do cliente, então, do condomínio, na verdade. Sim, então no caso, se o cliente quiser, é independente. É independente. Mas um cliente de apartamento pode querer? Assim, se ele tiver dentro. Não, a gente não teve acionamentos ainda. A gente fala que tudo é possível, né? Tudo tem que ser analisado, mas o telhado ele é um telhado comum. Então, assim, se a gente colocar o consumo de todo mundo ali, não cabe no telhado. Aí tem que entender um outro lugar ou um lugar dentro do condomínio para fazer essa usina para todo o abastecimento de todos os apartamentos. Mas aí, se vamos supor, dominar, eu quero colocar e deixar tudo pronto para o cliente, ele já vai comprar tecnologia. Ele consegue desmembrar isso e aos poucos colocando individualmente seu apartamento no seu CPF ou não? Não, aí nesse caso tem que fazer uma análise mais profunda junto com a concessionária. Mas assim, ou ele coloca a energia toda do condomínio, dos apartamentos no condomínio, entendeu? É como se a gente fosse fornecer a água. Muitas vezes a água, o gás é tudo lado, também é tudo nominal ao condomínio. E aí agora, para segmentar isso daí, tem que entender certinho com a concessionária da região se é possível, entendeu? Às vezes também fica sendo injusto, né? Porque às vezes eu gasto mais, os quadros gastam pouco. Aí não é. Assim, eu não acho. Igual. A administração disso tem que até analisar se é vantajosa ou não para o condomínio, entendeu? Eu achei que conseguiria separar também, então não. Tem que analisar com a concessionária. Eu não tive casos ainda, não vou falar com certeza, mas eu não acho que seja tudo impossível, não. Acho que tudo é possível analisando certinho, porque a gente atuar com a concessionária, cada uma tem um critério. Então, a que atua no Nordeste não é a mesma aqui. Lógico que a gente tem, assim, leis padrão para todo o Brasil, mas a gente tem, assim, formas distintas de análise. A gente percebe muito isso. Entendi. Ô, Tati, queria tirar uma dúvida com você. A questão da sustentabilidade, hoje não existe uma obrigatoriedade da gente usar painel de fotovoltaico, painel solar, ou até energia eólica, né, que a gente usa aí em alguns lugares. Mas você acha que com o aquecimento global aí vindo tão forte, você acha que em algum momento vai existir essa obrigatoriedade? Eles vão impor isso? Entendi. A gente falando de números, não tem uma assim, na verdade não tem uma obrigatoriedade ainda. Mas a gente falando de números, no último ano a energia eólica, né, estava à frente junto, na verdade com a hidrelétrica primeiro, depois a eólica e a solar em terceiro lugar. Esse último ano nós passamos a eólica, então hoje a energia fotovoltaica está em segundo lugar na geração de energia. E a previsão é que em 2050 a energia fotovoltaica ultrapasse a energia hidrelétrica. Então, assim, não é uma obrigatoriedade ainda, né? Mas falando de sustentabilidade, e essa palavra é muito importante dentro, né, de todas as áreas em si, mas é muito mais viável você fazer algo com energia limpa. A gente está falando da emissão de gás carbônico, isso é muito sério. Então, é a autoconsciência e também cabe nós, como integrador, estabelecer essa consciência também na sociedade. E o uso da água, né, também, que tá olhando aí. É recurso escasso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Eu, como consumidora, como CPF, eu tenho que ter essa consciência. Eu, como empresa, como CNPJ, eu tenho que ter essa consciência e passar isso para os meus clientes. Teve um caso de uma possibilidade de cliente que a gente foi, que a gente apresentou essa questão sustentável e a pessoa falou assim, que sustentável, quero saber disso não, eu quero esse dinheiro. E, não, assim, não é só ele, não é. Isso é muito pensamento de muitas pessoas.
Mas se a gente implantar isso, né, igual assim, uma propaganda, você vê ela na TV várias vezes, você já tá assim, sabendo, você tá cansada dela, mas tá internalizado. A gente fala muito do marketing repetitivo e tal. Então, assim, se a gente implantar isso na cabeça nossa, começando do nosso, como pessoa física, e passar isso para as pessoas, para a população, cara, eu fico até em paz de ter filho. Então, assim, cabe muito a nós como pessoas mesmo, trazer isso à mesa, colocar isso à mesa. Eu, assim, eu não entendia, né, enquanto construtora, muito sobre essa questão da solar, e quando eu entrei nesse mercado, eu vi muitas possibilidades, né? Então, assim, possibilidade de fazer um mundo melhor, de ser melhor como ser humano, né? E colocar isso nas cabeças das pessoas e implantar isso nos meus sobrinhos, nos meus filhos e né? Então acho que isso é muito importante, a gente trazer essa questão à tona mesmo de um mundo mais sustentável. E a energia fotovoltaica, ela traz muito isso. Com certeza. Bom, Tati, a gente vai terminando por aqui. Quero te agradecer. O passo estava muito bom, muito gostoso. A estação de fotovoltaica é muito bom, porque quando a gente não sabe, abrange muita curiosidade. A gente tem muita, né? De perguntar, de saber, de questionar. E é um assunto muito importante, igual você falou, envolve a sustentabilidade, financeiro, sim. Enfim. Mais uma das opções aí, gente, no leque da engenharia, do que a gente pode fazer, né? Sim, com certeza. Uma coisa que antes não era tão conhecida, é igual você falou, tá? Veio um boom aí no mercado. Sim. Minha mãe me falou ano passado, falou, você já conhece? Eu vi o pessoal falando de energia solar, às vezes é um mercado que não tem tanta concorrência. O que você acha? Aí, mãe, tá vendo? Devia ter. Eu até bem incluí assim, o assunto da sua mãe, apesar de que você pode se tornar um concorrente, mas. Meu Deus! Maiores soluções. Falando do número de fotovoltaica, a gente fala de milhões, 1 bilhão na verdade. A gente fala desse número já investidos, né? A gente já gerou mais de 420 mil empregos. Se eu estiver errado, Bárbara, me perdoa. Mas, gente, falando desse, Bárbara Rubim é um fenômeno da energia. E ela é vice-presidente da AB Solar, que é uma associação que defende a gente aí, né, a parte de solar e atua dentro do governo e tudo. E a Bárbara, assim, depois se vocês tiverem a oportunidade de seguir ela, eu vou fazer um merchandising aqui, porque ela realmente, falando de Dia das Mulheres e tudo, ela traz, assim, eu não sei nem quantos anos tem, mas pra mim ela tem uma cidade, ela é muito jovem e ela traz esse assunto à mesa e ela defende esses números, tá junto com a gente, traz essas informações. Então, assim, ter mulheres dentro lá do governo defendendo a gente, defendendo essa ideia é muito importante. Trazer informações pra nós. Com certeza. Bom. E aí, falando disso, a gente só tem 1,4% de usinas instaladas em relação ao potencial no Brasil. Tem mercado pra todo mundo, tem muita gente ainda pra... Pode ser. Porque assim, a gente vai É 1% só instalado, então assim, 1,4%. A autosoluções tem um mercado muito Sim, grande. vocês vão ver lá em cima. Se Deus quiser. E quem tiver interesse, fazer um orçamento para soluções. Patrocina nós, Al. Vou deixar, a gente vai conversar sobre. Já faz a propaganda aí da FEMEC, que vocês vão estar lá. Ah, sim. Então, pessoal, quero convidar vocês, quero convidar vocês do dia 21 ao dia 24 aqui em Uberlândia. Então, pessoal de Uberlândia, pessoal do interior, estão convidados a nos prestigiarem ali na FEMEC, fechar bons negócios. Quero já adiantar que a gente vai ter preços assim implacáveis, imbatíveis e um bom atendimento, a garantia de que você pode ficar tranquilo em relação à sua instalação solar, que a gente está disponível para te atender com as nossas melhores forças, tá bom? Tati, Aís, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Nós do Pod Civil temos uma lembrancinha. Ai, obrigada, gente, meu nome. Personalizados. Eu também quero dar uma lembrancinha, agradecer vocês, mulheres, que são um exemplo. Eu já sei que essa aqui é quem gosta de Maria. Ai, amor! Gente, depois se vocês quiserem conversar. Que gracinha! Obrigada por vocês. Combinando sua roupa! Amei, gente! Obrigada por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Gente, tá combinando com as cores das roupas, ó. Meu Deus! Não planejei. Eu achei um ato profético. Você acertou assim na Vou colocar aqui guia. pra gravador. Muito Obrigada. sucesso, meninas. Tá, Vocês tiraram merecem. seu presente. É. A gente vai ter uma linda surpresa no seu Eu sou presente. muito delicada. Igual um coicinho de Lula. Espero que você goste. Ai, olha a minha cara mesmo. Vocês estão vendo só o lado bom. Ah, O lado de obra não apareceu no vídeo.
Gente, eu sou muito impaciente. Bem resolvida, dramática demais. Diferentona e dona da razão. Muito eu. Sangue nos olhos, determinada. Gente, eu preciso até acalmar. Eu passo a roça na frente dos burros. A gente fala que quando trabalha em obra, querendo, a gente Nossa! parece que já... Minha mãe fala, Tem parece sangue. um machinho, menina. Ai, tem o sangue. Ai, A gente sabe que você tá nessa vibe aí de família, Ai, tá na tô sua casa. muito. Gente, amei, obrigada. Mostra aqui mais perto. Olha aqui, gente. Lá do CRM personalizado, gente. Olha que Ô, Tati, que lindo. dia que vai ter um baby nessa foto aí? Ai, gente, acho que ano que vem, né? Se Deus quiser. Obrigada, gente, amei. Foi Obrigada, muito viu? bom. Fique com Deus, pessoal. Não deixem de nos seguir, de acionar o sininho, de comentar, compartilhar. Isso aí. Seguem também, né, o Alfa Soluções. Já tem, né? Sim, Ah, arroba com Alfa Soluções. certeza. Alfa com PH. E qualquer curiosidade, manda pra gente. Beijo, Obrigada, tchau, gente. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.